nome do grupo, conheço já alguns, encontros e trabalho anterior. Bom, quando eu estava me preparando para estar pensando em como eu ia abordar a questão do sujeito, simplesmente pensando no sujeito da psicanálise, eu imaginei que antes mesmo de poder falar da noção de sujeito, a gente teria que passear um pouco, pensar um pouco sobre o que é o inconsciente, a concepção que a gente tem do inconsciente. Antes de começar a falar de sujeito do inconsciente, tá? Então eu quero começar falando do inconsciente como o saber que não se sabe, o insabido. Isso como um primeiro passo, para então a gente se perguntar sobre o sujeito que está envolvido na psicanálise, o sujeito inconsciente. Então, o saber que não se sabe, o insabido e a linguagem. A primeira observação que eu gostaria de fazer refere-se a uma ambiguidade que está presente nessa frase, um saber que não se sabe. Pois não é nem um pouco evidente a que se refere o pronome se sabe, um saber que não se sabe. Ele seria símbolo de indeterminação do sujeito ou seria um pronome reflexivo? Neste caso, referimos ao saber. Pois, como escutar? Eu posso escutar, né, que não se sabe um saber ou que um saber não sabe de si. Vocês percebem a diferença aí? O se sabe-se, né, e o saber de si. Enfatizo essa ambiguidade porque ela é a fonte de muitas revelações na saberes. É preciso tirar proveito daquilo que a língua que falamos e que nos fala nos oferece enquanto equívocos, indicando, neste caso, a complexa questão que se descortina quando tentamos nos aproximar do estatuto de um saber marcado pela negatividade do inconsciente. É claro que desde o texto O Inconsciente, de Freud, de 1915, nós sabemos que o inconsciente não coincide com o não consciente. O Unbewusst indica não a negação do Bewusst, mas delimita um lugar de todo rebelde ao alcance do pensamento consciente. Eu quero marcar justamente isso, de todo rebelde ao alcance do pensamento consciente. O domínio da coisa freudiana não se apreende pelo recurso ao esgotamento do consciente, mas apenas pela experiência sob transferência de uma outra cena. Entretanto, sabemos que não é a experiência em si que faz progredir o saber, mas os impasses em que o sujeito é tomado como efeito de sua determinação pelo significante. São os impasses, efeitos dessa determinação, que podem produzir um avanço. E eu estou falando avanço, tanto no que diz respeito a uma direção de cura, quanto no que diz respeito ao que nós chamamos de processo de busca de saber. Sendo assim, como abordar o estatuto de um saber que não se define pelo que seja da ordem do cognoscível? Esta questão não deixou de constituir um problema epistemológico fundamental para Freud e ao qual Lacan dedicou-se sistematicamente.
No seminário 24, que é de 76, 77, nós testemunhamos este esforço de Lacan na seguinte observação. Ele diz, eu vou citar: este inconsciente é, afinal de contas, impossível de apreender. Não há desenho possível do inconsciente. O inconsciente se limita a uma atribuição, a uma substância, a alguma coisa que é suposta estar debaixo. E o que a psicanálise enuncia é bem precisamente que isso não é senão uma dedução suposta. Nada mais. Aquilo pelo que eu tentei dar corpo com a criação do simbólico tem precisamente esse destino. Que isso não chega a seu destinatário. Como, entretanto, se faz que isso se anuncie? Eis a interrogação central da psicanálise. Isso aconteceu em 77. Podemos concluir, a partir desse pequeno recorte do seminário 24, por acaso, eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, vocês me avisem, tá? Porque quando a gente fala, a gente não tem muita ideia. Bom, então, a partir desse pequeno recorte, então, do seminário 24 do Lacan, podemos concluir, a partir desse trecho, que o simbólico não consegue cumprir a função de responder a essa indagação crucial. É necessário articular o estatuto do inconsciente a partir do real, do que não cessa de não se escrever, entendido não como o resto do simbólico, mas como o que causa uma nodulação dos três registros: simbólico, imaginário e real. O real de que se trata, diz Lacan, é o nó inteiro, pois uma vez que falamos de simbólico, é preciso situá-lo no real. Uma indagação que eu gostaria de deixar já colocada é: estaria aqui uma indicação para pensarmos o estatuto da língua como causa do parleta? Que língua seria esta causa real da nodulação? Embora a observação de que o inconsciente não se reduz ao não consciente se apresente aos psicanalistas como um truísmo, é óbvio para os psicanalistas que o inconsciente não se reduz ao não consciente. Nem por isso deixa de ser relevante, uma vez que tem inúmeras consequências para a teoria, assim como para a clínica. Pois sabemos que o conceito de inconsciente com o qual um psicanalista opera decide sobre a concepção e a direção da cura que ele empreende. Para nos aproximarmos de uma justa apreciação do estatuto do saber referido ao inconsciente, proponho primeiramente a estratégia de diferenciar o que Lacan denomina saber textual do que alguns autores têm denominado saber referencial, o que nos permitirá abordar a especificidade do saber em jogo na psicanálise enquanto insabido e como, a partir desta diferenciação, caracterizar o que é da ordem do conhecimento. Que o inconsciente tenha sido abordado como saber revela-nos de saída
que o campo em que o saber deve ser abordado é a linguagem. Se com Lacan afirmamos que o inconsciente é efeito de linguagem. Assim, ele afirma nesse pequeno texto. Esse pequeno recorte que eu trago agora não está em nenhum seminário, são anotações manuscritas de Lacan, que consta de uma produção que foi feita na França sobre os grafos e os desenhos mesmo que Lacan fazia do nó, da banda e tal. E tem algumas anotações manuscritas. Ele diz assim: é certo que o inconsciente não se define pela inconsciência. O conceito de inconsciente concerne, primeiro, o fato de que há saber que não é apenas o saber fazer. De fato, apenas o saber fazer conta, e o saber só conta enquanto interessa a verdade, a qual concerne exclusivamente as coisas sexuais. 2. Esse saber, que não é o saber fazer, consiste em uma linguagem inteiramente referida às ligações que estabelece em um indivíduo a aprendizagem de sua língua com o fato que sua ascendência, aquela da qual ele é o produto, e sua colateralidade marcam o uso de tal língua de particularidades que se designam com o nome impróprio de afetos. Estes afetos estão ligados às palavras que eles evocam. Essas anotações manuscritas de Lacan destacam em um primeiro momento que a diferença entre saber e saber fazer está referida ao fato de que, quanto ao saber, trata-se de algo que interessa a verdade, que sabemos com Freud concerne exclusivamente as coisas sexuais. Ou seja, se por um lado admitimos que o saber não recobre o campo da verdade, todos nós cansamos de repetir isso, né? Que a verdade é semidita, que é impossível dizer a verdade toda. Então não existe nenhum recobrimento entre o campo e o saber da verdade. Por outro, é preciso admitir que o estatuto do saber para a psicanálise está suspenso ao que interessa a verdade do sexual. É justamente o que fica implicado por essa dupla afirmação, que aparentemente se apresenta como paradoxal, aquilo que pode nos guiar em uma abordagem do saber que não se sabe. Pois, como podemos afirmar que a verdade não corresponde a um saber e, ao mesmo tempo, observar que o saber de que se trata na psicanálise só conta enquanto interessa a verdade, se não reconhecendo que os termos saber e verdade sofrem uma torção ou uma subversão, impondo neste contexto outra forma de apreensão, mais próxima da raison, R-E-S-O-N, raison, de ressoar, né? Do que da raison, R-A-I-S-O-N, retomando Lacan ao citar o poeta Francis Ponge, mais afeita ao que ressoa do que a uma apreensão conceitual. O que eu estou dizendo aqui? Estou chamando a atenção para o fato da impossibilidade de nós podermos apreender pela via do simbólico aquilo de que se trata no plano da verdade do inconsciente, enquanto referida sexual. Tá?
Mais ainda, é necessário que nos perguntemos sobre o que vem a ser a verdade do sexual, uma vez que é por estar nela implicado que o saber tem consequências. Com Freud, respondemos que não há inscrição da diferença sexual inconsciente. E com Lacan, reafirmamos o aforismo: não há relação sexual. Verdade que determina que o acesso ao desejo se faça apenas sob a vigência da castração instaurada pela lei. A verdade do sexual também pode ser enunciada ao recordarmos o que Freud revela na análise das neuroses. Estruturalmente, a neurose é histérica, ou seja, cito Lacan, ligada ao fato de que não há relação sexual, que há pessoas a quem isso repugna, o que, aliás, é um signo positivo, diz Lacan, que isso as faz vomitar. A relação sexual é preciso reconstituí-la por um discurso, quer dizer alguma coisa que tem uma finalidade toda outra. Como podemos entender o que Lacan indica como sendo saber fazer distinto da dimensão do saber enquanto referido ao inconsciente? Ele tinha feito essa distinção naquela primeira citação que eu trago, entre o saber referido ao inconsciente como o insabido e o saber fazer. Se, em 67, no seminário sobre o ato analítico, ele faz um apontamento ao saber fazer e ao saber viver como uma forma de evidenciar a diferença entre o saber e o conhecimento, vocês sabem que para Lacan o conhecimento implica sempre a função de desconhecimento do eu. Ao analisar o famoso experimento de Pavlov, lá no seminário do ato analítico, indicando que algo da ordem de um saber opera para o cão a partir do campo da experiência em que o experimentador o introduz, operação que demonstra de forma magistral os efeitos do significante no campo do vivo. Vocês estão em mente, lembrem-se do experimento do Pavlov, né? Que mostra justamente isso, a entrada dos efeitos do significante no campo do vivo. Por outro lado, em 76, 77, Lacan retoma o savoir-faire, né? Saber fazer com, em diferença com o savoir-y-faire, saber se virar com, opondo-os ao conhecimento. Neste contexto, afirma que, manifestamente, não há conhecimento, há apenas saber, ou seja, que a gente se engana. O Estatuto do Saber Insabido encontra-se, assim, referido diretamente à possibilidade do equívoco. Mas, então, coloca-se de imediato a questão: se o saber só se revela no engano do sujeito, qual pode realmente ser o sujeito que o sabe? Conhecer não passaria, então, de um sonho do saber? Um sonho de saber? O saber em questão é o inconsciente, no qual se trata de efeito de significantes, daí ser denominado de saber textual. Ocorre, entretanto, adverte Lacan, que o homem não sabe fazer como o saber. Lembro que, no seminário 20, Lacan diz que o inconsciente é um saber fazer com la língua. Se o saber fazer com implica um desembaraçar-se de, então isso significa
que o homem não apreende em conceito o fato de haver saber como efeito do inconsciente. Isso é fundamental. O homem não apreende em conceito o fato de haver saber como efeito do inconsciente. Ou seja, está marcado aqui um impossível. É justamente para discernir e destacar a impossibilidade de apreensão conceitual que Lacan se serve da diferença que a língua francesa oferece entre savoir-faire e savoir-y-faire. I é o Y. Se o primeiro se restringe ao campo da habilidade bem-sucedida, savoir-faire, saber fazer, uma habilidade bem-sucedida, competência para resolver problemas práticos, experiência em uma atividade intelectual ou artística, o savoir-y-faire inclui a marca de um lugar registrada pela partícula y, que funciona como pronome ou como advérbio, deixando ressoar que aí onde há equívoco pelo fazer de la língua, circunscreve-se um saber que não pode saber de si. Do ato em que se manifesta como saber textual, o sujeito não participa, senão como efeito de corte. Assim sendo, temos que admitir que há saber no real da equivocação. Saber que não é sustentado por nenhum sujeito, mas que o produz como consequência. Ou seja, o que eu estou dizendo? O sujeito é consequência, é efeito desse ato. O sujeito é sempre suposto, já nos ensina Lacan, ensinava. Neste sentido, o saber inconsciente só pode se manifestar como tropeço, vacilo ou aporia nas tramas do paradoxo e da contradição, nos impasses da formalização. Eu chamo a atenção aqui para essa impossibilidade, para o impasse, para a aporia, né, para o tropeço que está em jogo, principalmente quando nós, enquanto psicanalistas, queremos dar conta daquilo que nos acontece na clínica. Há algo da ordem de um impasse, de uma aporia. Tá? Eu acho importante a gente levar isso em conta. Mas, o que importa salientar no momento é que, quanto ao saber, enquanto efeito de significantes, saber, portanto, textual, trata-se de um saber fazer que é atravessado pela possibilidade de equívoco, não sendo assim equivalente ao saber fazer enquanto tal, mas dele diferenciando-se pelo tropeço ou corte que o ato impõe. Vocês devem se lembrar que no seminário 11, Lacan se pergunta qual é a maneira como o inconsciente revelado por Freud se manifesta, sempre pela via de um tropeço, daquilo que claudica, daquilo que implica no corte. Não foi por outra razão que Lacan traduziu para a sua língua o umbevus freudiano como lune de vue, homofonia translinguística, que registra o inconsciente como saber da língua, la langue. Afinal, como ele mesmo afirmou,
não se pode falar de uma língua senão em outra língua. O título do seminário 24, do qual eu retirei uma citação, é L'insu que c'est de l'inoublié, c'est l'amour. C'est l'amour. Desculpe-se, c'est l'amour. Frase que conjuga o insabido, ainsi, presente no equívoco, bévu, com a equivocação do amor. A respeito, lembro que o amor, a morte e o sexo são nomes do impossível. Lacan diz assim: l'insu que c'est o que? De l'impossible. Não há nada de mais difícil de pegar que esse traço de l'impossible, esse traço de equívoco. Esse bévu é pelo que traduzo o unbewusst, quer dizer o inconsciente. Em alemão, isso quer dizer inconsciente, mas traduzido por l'unbewusst, isso quer dizer uma coisa toda outra. Isso quer dizer um tropeço, uma vacilação, um deslizamento de palavra a palavra. É importante marcar isso, porque para que a gente possa entender aquela famosa frase que está lá no seminário, que até serviu como título de uma sessão do seminário 11, que é o inconsciente freudiano e o nosso. Né? Se é o nosso, claro, é o de Lacan, na sua diferença com o inconsciente freudiano. Muito bem. Destaco, então, que o insabido, referido ao equívoco, não deixa de convocar o corpo que pelos afetos se faz presente, inscrevendo deste modo a dimensão do gozo. Com isto, eu retomo a anotação manuscrita de Lacan, aquele excerto que eu trouxe, em que ele afirma que o saber inconsciente consiste em uma linguagem referida ao que se marca no corpo do sujeito pelo processo de aprendizagem de sua língua materna. Em um excelente trabalho sobre os tempos de estruturação do sujeito pela linguagem, Balbo apresenta de forma concisa esta tese. Ele diz: o que nos retorna de mais atual, de mais presente e de mais enganador, sem que saibamos a origem, o que remonta sem cessar ao nosso insabido de fundo à forma, o que nos engana por ser significante disso, pelo que nos faltamos, disso que nos fala do mais primário do recalcado, emergindo bem discretamente do mais real do Urverbrand, o recalcado primordial, né? É a língua que nos causa e que só falamos por ouvi-la da boca do outro. Mas que língua seria esta, causa do parler? Certamente, ela não é nenhuma das línguas faladas correntemente. E tampouco pode ser identificada com a língua materna, maternante, partilhada privadamente pelo ínfase de sua mãe, uma vez que desta a criança deverá ser privada para ceder a residência no outro. Desta língua maternante, a criança perderá o gozo, restando em exílio. Para figurar, mesmo que de modo aproximativo, essa língua que nos causa, Balbo inventa a possibilidade de pensá-la numa linhagem
a situar do lado dos totens, dos mitos, dos ancestrais, dos pais mortos e tabus, recalcados e simbólicos, mais do que do lado das mães e dos pais bem vivos e das línguas que eles falam cotidianamente. Isso é uma citação do Baumol. Assim, verificamos que o saber que concerne ao inconsciente consiste em uma linguagem que está inteiramente referida às ligações que o processo de aprendizagem da sua língua estabelece para o sujeito com os afetos particulares que a ascendência imprime no uso de tal língua. Já afirmava Lacan em sua nota manuscrita, no uso de tal língua. Mas, se a figuração de tal língua nos é de fato impossível política, não estamos por este fato impedidos de nos aproximar da linguagem que a lógica do seu funcionamento institui, a partir dos fatos da clínica, especialmente aquela com crianças pequenas, situações em que recolhemos os efeitos das falhas da sua instalação. Como afirma Balbo, outra citação do Balbo. Essa língua é qualquer coisa. Ela participa de um discurso que é o do mestre, e é no lugar de S1 que ela toma consistência. Ela procede da causa, já que é em função do objeto A, e em particular do objeto vós, que ela sustenta o desejo. Ela comanda a linguagem inconsciente, visto que é feita de cadeias significantes. A língua nos causa, ou la língua, ou ainda, em um sentido privativo da letra, a língua, para mostrar que ela não é o outro do outro, mas simplesmente o outro. Nisso que ele apresenta um buraco em torno do qual ela, essa língua, se tora de touro, de tório. Muito bem. Agora eu faço aqui um corte, tá? Tendo apresentado, então, esses pontos que eu considero fundamentais da abordagem do inconsciente como insabido e do inconsciente, ao mesmo tempo, abordado como tendo estrutura de linguagem, gostaria de me deter em algumas considerações que justificam a necessidade de falarmos sobre a especificidade do sujeito da psicanálise. Todos sabem que o sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Marco, em primeiro lugar, é o sujeito do inconsciente, não é sujeito no inconsciente. O sujeito do. Para começar, quero deixar indicada uma formulação de Lacan que, para mim, tem sido muito preciosa. E eu tenho retomado ultimamente em vários contextos. Eu gostaria que a gente depois, no debate, pudesse falar sobre isso. E que está na ata de fundação da Escola Freudiana de Paris. Ele diz assim: a psicanálise está em toda parte e os psicanalistas em outro lugar. Eu acho preciosa esta afirmação. A psicanálise e os psicanalistas. O que nos coloca de cara a questão, mas como sustentar a psicanálise se não pela ação do psicanalista? Né? Mas, por outro lado, há algo de importante no que está sendo dito, que a psicanálise está em todos os lugares. E os psicanalistas em
Gostaria que pudéssemos, então, retornar a isso na hora do debate. Bom, observamos atualmente uma multiplicação de projetos de pesquisa que incluem a abordagem psicanalítica. Se isto pode ser tomado como um indício de aceitação e produtividade da teoria psicanalítica, por outro lado, não necessariamente significa uso rigoroso e efetivo de seus conceitos. Penso que um dos maiores desafios da psicanálise atualmente consiste no seguinte: como encaminhar os verdadeiros debates sobre questões cruciais em um momento em que proliferam pesquisas que supostamente a incluem. Como sustentar a singularidade de sua abordagem no cenário de uma multiplicação de trabalhos que importam, bem ou mal, os seus conceitos? Essas observações não se restringem a pesquisadores de outros campos que se aproximam da psicanálise, nem um pouco. E dela se apropriam de maneira, às vezes, ingênua, às vezes ligeira, às vezes sem pagar o preço que a experiência do inconsciente necessariamente coloca em cena. Mas essa observação diz também da posição de psicanalistas que, embora seguindo às vezes a mesma orientação teórica, divergem em questões de fundamento. Como exemplo, eu quero aqui já referir um texto, um artigo do Henrique Poggi, que é fundamental para quem quer se aproximar dessa discussão sobre sujeito da psicanálise. E está publicada em português na revista Literal número 12. E tem como título Um Sujeito Sem Subjetividade. É uma história comprida, mas só para dizer o contexto dentro do qual esse artigo aparece, vocês sabem que existe uma certa leitura, né, da psicanálise lacaniana que propõe que é possível falarmos de uma nova economia psíquica, né? E basicamente nós temos dois nomes que sustentam isso, o Melman e o Levan, né? Eles têm uma proposta de uma nova economia psíquica que está sendo muito discutida e questionada por outros analistas lacanianos. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que são lacanianos. Não se trata de discutir, um é psicanalista, o outro é não sei o quê, ou um é de uma abordagem, o outro é de... Não importa isso. Dentro da mesma orientação, né? Isso, para mim, me chama mais atenção. Então, Melman e Lebrun têm essa proposta de uma nova economia psíquica que tem sido criticada. E essa tem sido criticada em função de vários argumentos. Quem quiser ler o artigo do Henrique Poggi vai saber. E tem um livro do Lebrun que se chama Um Mundo Sem Limites, que já saiu publicado pela aquela companhia de Freud, e no qual vocês podem ter acesso a essa maneira de pensar, essa nova economia psíquica. Por que nos importa isso? Porque faria a suposição de um novo sujeito. Uma nova economia psíquica daria origem a um novo sujeito. O que vai sustentar divergências tão importantes? Não estaríamos aqui frente a diferentes leituras do texto freudiano, mas face a uma confusão, segundo Henrique Poggi, no caso, do analítico com o psicológico e com o sociológico, no que respeita à noção de sujeito.
Por isso que eu acho fundamental toda essa discussão. Né? Porque se nós não sabemos do que estamos falando quando a gente se refere à inconsciência, a gente não sabe a que estamos nos referindo quando falamos sujeito do inconsciente, a gente pode confundi-lo facilmente com uma vertente sociológica, psicológica, ideológica e tantas outras lógicas. Bom, nós não estamos, então, face a diferentes leituras do texto freudiano, como você poderia, por exemplo, dizer, essa é a leitura winnicottiana e a leitura lacaniana, ou seja o que for. Não. Mas face a uma confusão do analítico com o psicológico e com o sociológico no que respeita a noção do sujeito. Segundo os críticos de Bellman e Lebrun, e entre eles o que mais conheço, não é o único, mas o que mais conheço é Henri Forge, a suposta nova economia psíquica confunde a psicanálise com a psicologia e com a sociologia. Eu cito esta querela, não vou entrar na querela aqui, porque, claro, queríamos saber o que é que esses proponentes estão dizendo. Eu, particularmente, li alguma coisa. 2 livros do Bellman. Sei alguma coisa sobre isso. Cito essa querela apenas para justificar a importância de nos interrogarmos sobre o que vem a ser o sujeito da psicanálise e construirmos um uso rigoroso do termo sujeito. Para começar, eu quero deixar então indicado que sujeito não é sinônimo de subjetividade. Como diz Henri Forge, a subjetividade não é a essência do sujeito, assim como a gente pode dizer que a coisidade é a essência da coisa. Subjetividade não é a essência do sujeito. O termo sujeito, todos nós sabemos, tem amplo espectro semântico, indo da liberdade à servidão, beirando a homonímia. Este significante tem uma prestigiosa carreira na filosofia e uma complexa presença nas ciências ditas humanas. Lacan fez desse termo um dos pivôs da sua construção. Sustentando a tese freudiana em sua modernidade, Lacan buscou fundar um sujeito marcado pelo inconsciente, quando o termo sujeito é frequentemente sinônimo de consciente. Então, o que eu quero chamar a atenção é para ousadia, né, de manter um termo que na filosofia tem uma longa tradição, que nas ciências humanas tem uma apreciação complexa, na referência à descoberta freudiana, na referência ao inconsciente. Porque nós falamos de sujeito do inconsciente como se isso fosse simples e banal. Né? E sujeito e inconsciente são termos que devem nos convocar a uma explicitação. Como assim sujeito do inconsciente? Vemos que Lacan apostou na elaboração desse termo, que, aliás, é inexistente na obra freudiana, como termo, né, conceitual, julgando que a psicanálise teria que se apoderar desse termo. Isso Lacan julgou, foi uma aposta, que a psicanálise teria que se apoderar deste termo para fazer avançar a singularidade da sua abordagem. Desde o texto sobre o estádio do espelho, que é de 36, né? 36? A apresentação que Lacan faz do texto no Congresso de Marimbá é de 36. O moi especular não se sobrepôs ao moi freudiano e deixou vazio o lugar de um sujeito que o par de pronomes substantivados moi, G,
trabalhava já na língua francesa, coisa que nós não temos na nossa língua. Entretanto, foram necessários alguns seminários para que nos anos 60 Lacan se lançasse na elaboração de uma acepção do termo sujeito estranha ao espaço filosófico. Sabemos que no final do seu comentário sobre Hamlet, no seminário sobre o desejo e sua interpretação, surge a urgência de uma nova definição de sujeito e do objeto em jogo na cura analítica. 2 anos depois, quando do seminário sobre as identificações, Lacan chega a uma fórmula ajustada onde sujeito e significante se codefinem. Esta fórmula, todos sabem e repetem ad nauseam, né? O significante representa o sujeito para outro significante, ou o sujeito é representado de um significante para outro significante, né? Essa fórmula se manteve ativa até o fim do seu ensino. Ele não modificou essa fórmula. E chegou a adquirir o valor de um refrão, de um mantra repetido, sem questionamento, dado justamente o seu caráter de fundamento. Entretanto, se quisermos construir a especificidade do termo em psicanálise, é preciso interrogar essa fórmula. Não é evidentemente o que eu posso fazer aqui, realizar aqui, mas eu pretendo apenas indicar alguns encaminhamentos necessários à sua realização. Quero deixar indicados alguns dos momentos fundamentais do ensino de Lacan para cercarmos a especificidade da dimensão do sujeito. O primeiro, e é sobre o qual eu vou me debruçar um pouquinho mais, é encontrado na lição 21 do seminário 6, o desejo e sua interpretação, em que se demonstra que a divisão subjetiva é gerada na demanda. Portanto, a divisão subjetiva, aquilo que marca o sujeito para a psicanálise, referido é articulada logicamente com a demanda, portanto, com a linguagem, portanto, com o significado. Esse é o primeiro momento. Outros momentos são encontrados nos seminários 8 e 9, em que vemos desdobrar-se a relação do significante com o sujeito. A bateria de significante, da bateria de significantes da língua, passamos a uma referência ao tesouro de significantes, concomitante a uma passagem do sistema da língua para a função da fala que instala a falta. Eu vou tentar apreender os principais pontos que, na minha opinião, inauguram esse estatuto singular do sujeito do inconsciente estruturado como uma linguagem. E aqui eu vou me referir especificamente à lição número 21 do seminário 6, que é o desejo e sua interpretação. Nessa lição, Lacan nos apresenta a formalização da divisão subjetiva na demanda, a partir da primeira relação ao outro, ao grande outro. A mãe como dando no outro a primeira forma de onipotência. Considerando o que se passa no nível da demanda, ele vai desdobrar o processo de geração lógica. Prestem atenção, geração lógica, que se produz a partir desta demanda. É uma questão de lógica. O outro intervém aí como sujeito real. E por isso a demanda toma aqui um outro alcance, tornando-se demanda de amor. Enquanto demanda de satisfação de necessidade, ela é revestida de um signo
que muda totalmente o seu alcance. Todo mundo sabe disso, né? O que marca a abordagem especificamente psicanalítica é que não se trata aqui de pensarmos diacronicamente, mas sim de efetuarmos uma análise sincrônica. É na medida em que o outro é estruturado na linguagem, que o outro é marcado pelas necessidades da linguagem, que o outro se instaura não como outro real, mas como outro, grande outro, como lugar da articulação da fala. É aí que se faz a primeira posição possível de um sujeito como tal. De um sujeito que pode apreender-se como sujeito, que se apreende como sujeito no outro, enquanto o outro pensa nele como sujeito. O que se coloca então é: até que ponto posso contar com o outro? O que é que existe de fidedigno nos comportamentos do outro? Que consequências posso esperar disto que já por ele foi prometido? Encontramos aí a base dos conflitos mais primitivos. E é em relação a este outro que o próprio sujeito se constitui como sujeito que fala, de modo algum como um sujeito primitivo do conhecimento e tampouco como o sujeito dos filósofos, mas o sujeito enquanto ele se coloca como visto pelo outro, como sujeito que pode interpretar tudo o que o outro articula, indício de sua intenção a mais profunda, sua boa ou má fé. Aí se encontra o sujeito em estado nascente, no outro. É no outro que se encontra o sujeito em estado nascente. E Lacan o identifica com a letra S, que é homófono ao S freudiano, né? S é em alemão, como nós traduzimos o id, ou isso, melhor dizendo, né? Uma tradução mais adequada é o isso. S freudiano, isso. Nesse estado nascente, ele está à mercê do outro, que lhe responde mais além disso que ele formulou na sua demanda. Nesse nível, o S se suspende e, na medida em que quer se apreender além da fala, ele próprio é marcado por alguma coisa que o divide primordialmente dele próprio como sujeito da fala. Neste nível, como sujeito barrado, ele deve encontrar a resposta, mas ele não a encontra, porque no outro ele encontra o vazio, a falta. Não há outro do outro. Nenhum significante possível garante a autenticidade da sequência dos significantes. Ele depende essencialmente da boa vontade do outro. É aqui que da parte do sujeito se produz este algo que ele tira de, Lacan fala, algures. Ele tira de algures, que ele faz vir de algures, que ele faz vir do registro imaginário, que ele faz vir de uma parte dele próprio enquanto ele está engajado na relação imaginária ao outro. É este objeto A que surge no lugar em que se põe a interrogação do S sobre isso que ele é, que ele verdadeiramente quer. É aí que surge o que Lacan denomina A, pequeno A, enquanto ele é o objeto, enquanto este objeto que entra em jogo no fantasma. Enquanto este objeto é o suporte ao redor do que, no momento em que o sujeito se esvanece
diante da carência do significante que responde disponível no lugar do outro, ele encontra o seu suporte neste objeto. Lá onde há uma falta no outro, o sujeito responde fazendo recurso ao imaginário. A operação de divisão que aí se realiza marca o sujeito que busca reunir-se na demanda dirigida ao outro. O que o sujeito demanda ao outro? O que é isso que o sujeito demanda ao outro? Isso que Lacan tão lindamente nos diz, que está para além disso que se supõe como satisfação de uma necessidade, nessa demanda de amor, que o outro diga o que ele é no seu desejo. O que ele é no seu desejo. Mas isso é impossível. Impossível por quê? A gente pode responder isso de vários modos. Porque, do ponto de vista da linguagem, é impossível articular isso, mas porque o desejo no outro, do outro, é inconsciente. Então, a operação de divisão que aí se realiza marca o sujeito que busca reunir-se na demanda dirigida ao outro. A operação se detém. É nessa medida que o quociente que o sujeito busca atingir fica aqui suspenso, em presença, no nível do outro, da aparição deste resto, por onde ele próprio, o sujeito, vem substituir a carência no nível do outro do significante que lhe responde. Por que isso é fundamental? Por que Lacan chama isso no momento inaugural do sujeito? Porque é aí que se ata este quociente e este resto, né? Um em presença do outro, é aí que se ata o fantasma. Todo mundo sabe, S barrado, função de A, né? O fantasma se constitui como o afrontamento perpétuo deste S barrado. Deste S barrado, porquanto ele marca o momento de fading do sujeito. Fading no sentido de queda, de esvanecimento do sujeito, em que o sujeito não acha nada no outro que lhe garanta, que o autentifique, que lhe permita situar-se e nomear-se no nível do discurso do outro, isto é, como sujeito do inconsciente. Então, como sujeito do inconsciente, não há nada no outro que responda ao sujeito. Por isso, a definição paradigmática de sujeito ser aquilo que um significante representa para outro significante. Ele é representado. Bom, então eu já estou terminando, tá? Não. Eu sei. Sujeito e subjetividade são dois termos disjuntos. É isso que o recado é esse. Sujeito e subjetividade são dois termos disjuntos que se excluem um ao outro no momento em que aparecem. Você não pode sustentar sujeito e subjetividade. Eles se excluem do ponto de vista da psicanálise, que é o ponto de vista do qual nós aqui estamos falando. Na proposição de 1967, Lacan diz, e é interessantíssima essa frase, que eu também gostaria de ouvir vocês sobre ela. É preciso desenlamear o sujeito do subjetivo. Quer dizer, no subjetivo o sujeito está na lama. Assim, é preciso desenlameá-lo. O sujeito não se subjetiva, não tem subjetividade. Para a psicanálise, o sujeito se institui na sua destituição. Só há sujeito na destituição subjetiva.
o sujeito na psicanálise está referido à sua dimensão de desaparecimento, de fading. Onde há sujeito, há fading da subjetividade. Neste espaço-tempo entre dois significantes, ele é forcluído, corte, pura hipótese. O sujeito é suposto, ele não supõe nada. O que encontramos aqui é a realidade de uma Spaltung, de uma divisão, termo freudiano para divisão, do nada de um corte, o corte de uma banda de metros. Está lá, né? O fogo. O que encontramos é o corte. Sabemos que a fórmula do significante representa o sujeito para outro significante permitiu a Lacan estabelecer de forma lógica, a definição do sujeito, assim como as operações que essa definição permite, como, por exemplo, a alienação, a separação, né? E com isso possibilita escutar a fala de subjetividades a cada vez singulares. Preste atenção. É justamente graças a essa generalização, que é uma fórmula absolutamente, é uma fórmula universal para falar do sujeito a psicanálise. É justamente graças a esta generalização que Lacan pôde escrever a estrutura de um número restrito de discursos que articulam uma relação entre uma subjetividade particular, diferente para cada par lettre, e a existência única do sujeito. O que quer dizer isso? Existência única do sujeito. Notem bem que utilizo o termo particular e único para me referir, respectivamente, às subjetividades e ao sujeito do desejo inconsciente. Este aspecto é fundamental porque nos remete ao que há de universal na fórmula generalizada que Lacan escreve para definir o sujeito da psicanálise. Eu acho isso importante porque se ela é uma fórmula universal, ela é sempre, o sujeito definido assim é sempre o mesmo. Aonde está então a singularidade de cada um? Ela é universal. Sujeito é aquilo que o significante representa para outro significante. É corte. É aquilo que na equivocação, no ato falho, se presentifica. No corte do discurso, se presentifica. Isso significa que é sempre o mesmo. E, no entanto, nós trabalhamos com singularidades. Cada caso é um caso. Olha a importância da gente saber articular o que é da ordem do singular com aquilo que é da ordem do universal. Esta fórmula é uma fórmula lógica que Lacan escreve para falar do sujeito da psicanálise. Muito bem. Segundo Henrique Porge, o erro daqueles que confundem subjetividade e sujeito tende a confundir o sujeito como termo lógico e o eu, ou G, gramatical, e a suprimir o espaço topológico de sua diferença, pelo qual desliza o desejo inconsciente. Pois o desejo é articulado logicamente,
mas todos nós sabemos que ele não é articulável por um eu. É importante sublinhar aqui que definir a existência lógica de um sujeito do inconsciente, diferente do eu gramatical, é a forma que Lacan encontrou para responder à questão posta por Freud em sua metapsicologia, qual seja, como chegar ao conhecimento do inconsciente sem transformá-lo em uma segunda consciência. Isso é fundamental. O sujeito do inconsciente não é sujeito no inconsciente. Ele nada tem de substancial, sendo apenas momento de eclipse que se manifesta na fenda de um equívoco. L'unbewusst, unbewusst. Para o eu que fala, o sujeito do inconsciente se presentifica sempre como ele, não como outro eu. A noção de sujeito em psicanálise remete justamente a essa divisão entre o eu que fala e esse eu. Muito obrigada. Portanto, vocês falar um pouquinho, comentar essa frase, né? Como a gente pode desdobrar essa frase do Lacan? A psicanálise está em todos os lugares, e os psicanalistas está em toda parte, e os psicanalistas em outro lugar. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre esta frase aí, né? Porque fala da atopia do lugar do psicanalista, né? Mas como a gente pode desdobrar isso? Essa é uma. E a outra era... Deixa eu lembrar. Vocês viram que essa frase do Lacan, ela me inspira quando eu busco falar do fato de que a psicanálise, a gente encontra a psicanálise numa multiplicidade de projetos, de várias, vamos dizer, áreas do saber, em vários campos do saber, né? Estava comentando com a Cirana que a gente é convocado a dar pareceres sobre projetos de pesquisa e vem projetos assim, das mais variadas áreas, por exemplo, sobre cinema, literatura, antropologia, psicologia, né, dos mais variados campos, incluindo a psicanálise. E aí a gente fica se perguntando, bom, se ela está em toda parte, cadê a sua especificidade? Como articular a sua especificidade? Não sei se vocês pensam sobre isso. Porque eu fico pensando assim, você vem falando dessa coisa do sujeito, ele acontece no equívoco, é o lugar dele. Eu fico pensando que não, do meu ponto de vista, não haveria como a gente pensar no lugar da psicanálise nesses outros lugares se não fosse por esse viés. Ou por um ato de provocação, um ato de contestação de alguma coisa que chega pronta. Sabe assim, se eu vou trabalhar, por exemplo, com cinema, a psicanálise tem que responder, entraria contestando o imaginário causado pelo cinema, por exemplo. Assim, o cinema tem uma linguagem muito imaginária e tal. Entende? Assim, se eu trago a psicanálise para dentro de um curso de linguagem, por exemplo, de um instituto de linguagem, seria para questionar, para provocar, e aí fazer alguma coisa com isso, claro, né?
Por exemplo, uma lógica de uma completude da linguagem que a gente sabe que prevalece muito dentro dos estudos da linguística. Eu já penso que é do outro lado, que é na outra mão. Eu penso que a psicanálise não tem nada a dizer sobre cinema, sobre literatura, sobre antropologia, não tem nada. Nada. Mas ela é interrogada por esses campos. Isso é que é fundamental. O que é que, ao se articular lá, convoca a psicanálise? Entende? Acho que isso é, vamos dizer assim, é o fundamental. Quando, por exemplo, a gente diz, isso é muito comum no campo da relação psicanálise e arte, ou psicanálise e literatura, né? Todo mundo sabe o quanto que, principalmente Lacan, se debateu contra uma certa leitura de textos literários que buscavam uma aplicação da psicanálise, né? O próprio seminário sobre a carta roubada, lá ele vai criticar Marie Bonaparte, que tinha feito uma leitura do conto do Poe, que, na opinião dele, apesar de ter sido prefaciada por Freud elogiosamente, para Lacan aquilo não passava de uma aplicação de conceitos da psicanálise a uma tentativa de explicar ou a psicologia do personagem, ou do autor, ou seja lá. E Lacan vai dizer, é o contrário, é a obra. Por quê? Porque o próprio Freud dizia isso, ele dizia, o artista sabe antes do psicanalista. Se ele sabe antes, aquilo que ele produz é que convoca a psicanálise, é que indaga a psicanálise. Do mesmo modo que a gente faz essa relação da clínica com a teoria. Você me entendeu o que eu falei? Não, Ou eu que não te entendi? Não, eu não consegui então. Mas isso eu gosto disso, eu acredito muito nisso, que essa coisa, a gente vê muito, vamos analisar tal texto literário, tal obra, essa coisa que a gente vem falando dessa aplicabilidade. Mas aí eu estou me lembrando que você falou que há um outro caminho que é que as pessoas estão buscando da implicação existe hoje uma espécie de eu não sei o quanto isso já está consagrado, mas enfim, eu já li pesquisas assim, e que pensam uma psicanálise implicada e não uma psicanálise aplicada, né? E que justamente tentam fazer uma outra vertente de leitura. Não são psicanalistas lacanianos que tentam isso, não são nem teóricos que se utilizam da teoria lacaniana, né? Mas são psicanalistas que buscam vamos dizer, se apartar dessa aplicabilidade, buscando, vamos dizer, tentando aí uma articulação, mas que é uma articulação complicada, né? Porque muitas vezes o que a gente verifica é que isso fica como um pressuposto, como um ponto de partida, mas que o exercício da análise faz exatamente o contrário. Então, é como muitas vezes a gente encontra por exemplo, como eu trabalho no Instituto de Estudos da Linguagem, muitos dos trabalhos têm essa visada, né, de tentar articular a linguística com a psicanálise, a discurso com a psicanálise. Então, é como se reconhecesse teoricamente, em termos de pressupostos, a importância de uma noção do sujeito da psicanálise, mas a operação da análise, mas o ato teórico prescinde, exatamente, ele prescinde daquilo que foi pressuposto,
Entende? Então, isso para mim é que é algo que, vamos dizer, nos convoca no sentido de qual é a nossa responsabilidade enquanto psicanalistas, né? Quando estamos frente a esse tipo de leitura. Porque não se trata de dizer bom, eu acho que eu já deixei claro. Eu não acho que a psicanálise tem o que dizer para essas áreas. A psicanálise não tem que ficar dizendo tudo para todo mundo, para tudo quanto é área. O que é isso? Né? Hoje em dia é uma coisa muito comum isso. Psicanalista é insistentemente, até na TV, na mídia, ele é convocado a dizer sobre questões que ele não tem competência para dizer. Não tem competência para dizer. E diz besteira. Na minha opinião. Na minha opinião. Por quê? Porque confunde o que é da ordem do analítico com o que é da ordem do psicológico, do sociológico, do ideológico, do antropológico, seja lá o que for. Entende? Então tem algo aí que eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. Isso não quer dizer que só os psicanalistas sabem ou podem, não é nada disso. Porque o discurso não tem dono. O discurso é uma estrutura. O discurso analítico é uma estrutura. Não tem dono. Ele é atualizado. Né? Agora, ele tem que ser atualizado eticamente. Então, por exemplo, que momento, lugar, pensando em ser analítico, o psicanalista poderia dizer sobre, por exemplo, sobre o educar. Entende? Sim. Difícil entender isso. É difícil. É muito difícil isso. Eu vou dizer para vocês. Isso é muito interessante. Eu acho muito difícil, porque se você leva em consideração, olha só, olha a dificuldade na qual a gente se encontra. Ao mesmo tempo, por isso que eu quis trazer para vocês essa definição lógica do sujeito, que ela é universal. Então, se ela é universal, ela poderia caber em toda situação. Mas ela é lógica, ela não diz de nada, a não ser disto que é uma possibilidade de emergência de sujeito do desejo. Não é? Exatamente. Agora, como isso vai se atualizar, se presentificar, gente, cada caso é que vai poder realizar isso. Em si, isso é lógico. Isso é absolutamente lógico. Então, nós temos que operar entre o singular de cada caso e o universal desta fórmula. E o interessante é que é justamente o singular que questiona a teoria e que faz a teoria avançar ou não. Isso a gente sabe muito bem. Todo mundo, todos os psicanalistas que querem dar conta de um caso clínico, se eles forem se basear na teoria para escrever o caso, perdeu o caso. Perdeu o caso. Porque o caso, veja bem, se a teoria fala o caso, ele deixou de ser caso. Porque caso é o que cai. Caso é o que cai da teoria. É exceção da teoria. Então, nesse sentido, se a gente pensa em transmitir a psicanálise, ela se faz na vertente em que aquilo que é uma singularidade não cabe na teoria. Você entende? O caso é exceção para a teoria. No momento em que você diz, trata-se de um caso de neurose obsessiva, você acabou o caso. Acabou o caso. Você reduziu o desconhecido
O real você reduziu dentro de um paradigma, que é o paradigma das ciências. Reduzir o desconhecido ao campo do conhecido. Classifiquei. Acabou o campo. Você falou durante sua fala de um custo, né, que para quem está escrevendo, fazendo esses projetos, por exemplo, tem um custo a cercar para fazer esse movimento que você está falando, né, de não cair na sociologia, cair na psicologia. Tem um custo para quem está escrevendo de deixar cair. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse custo. Bom, a primeira associação que eu faço é como o analista paga, né? O que o analista tem que pagar, com o que ele tem que pagar. Ele paga com palavras e com a sua pessoa, né? Então, nesse sentido, quando eu estava falando do preço que o inconsciente cobra, é o preço da experiência do inconsciente, não é do conceito. Porque tudo que eu falei vai na linha de dizer assim, olha, tudo bem, a gente pode conhecer uma opção de coisa, a gente pode conceituar uma opção de coisa, a gente lê Freud, e lê Freud, e lê Freud, e isso não basta para nada. O conhecimento não serve para nada nesse sentido. Por quê? Porque não se trata de conhecer. O inconsciente não se revela por um esgotamento daquilo que se conhece. Se fosse assim, Freud não teria se deparado com a força da resistência, não é? Apesar de saber, aliás, se há uma coisa diferente hoje na clínica, é que os sujeitos, sujeito no sentido comum do termo sujeito, chegam com muita falação sobre aquilo que acontece com eles. Né? Vamos dizer assim, é o predomínio do discurso do eu. Sabe de si, sabe de si, né? O que é, o que não é, até como se enquadra dentro das categorias do DSM último, versão última. Entendeu? Agora, o conhecimento não leva a nada do ponto de vista da experiência. Por isso que é uma experiência sob transferência. É claro que a gente, quando nós estamos falando, por exemplo, de dar conta de um caso, de apresentar um caso, você está falando da inclusão do analista, isso que ele está elaborando, o que ele está transmitindo do caso, né, a partir da sua formação, a partir da sua análise, e eu diria, suspendendo os efeitos de supervisão. Na minha opinião. Até onde, eu estou falando da minha experiência, que a supervisão, ela pode ser iluminadora, mas justamente por ser iluminadora, muitas vezes, ela funciona como um fascínio, que deixa você cego. Entendeu? Então, muitas vezes é melhor. Mas, em que lugar um orientador, que posição o orientador, que sempre orientou seus orientandos à luz da psicanálise, tudo, em que posição que esse orientador se coloca nesse momento, questionamentos como esses tão sérios? Em que lugar que o orientando vai agora se colocar perante a sua orientação? E sempre se delineou para um caminho articulado à psicanálise, a linguagem e a psicanálise. Entende? Não entendi.
Calma. Tá, vou falar sobre mim. Eu sempre fui orientada para. Eu estou no doutorado, estou para um ano para explicar a defesa da tese. E sempre tentei fazer uma articulação à luz de conceitos psicanalíticos. No lugar de uma analista do discurso, no lugar de uma linguista aplicada, né, sobre o viés, sobre a preocupação de uma articulação dentro do ensino e aprendizagem de estrangeiros. Então, como enfrentar agora o inverso, né? É claro que não existe a verdade, né? O que a senhora está colocando não é que é a verdade, que eu posso levar tão a sério assim como talvez estou levando. Mas a minha pergunta é como agora trabalhar uma orientação que sempre se voltou e se instigou os seus orientandos a fazer essa articulação com a psicanálise. Olha, eu acho que, como você falou, né, que estou tendo coragem de assumir isso. Mas é bom que você falou que tem limites daquilo que eu estou falando, claro. Mas eu também quero dizer que aquilo que eu estou falando é uma posição muito séria, no sentido de que séria, assim de, como eu posso dizer, que é efeito de uma experiência de transmissão, sabe? Eu diria o seguinte, não tem nenhuma fórmula pronta para dizer, então agora fazer assim ou fazer assim. Você se questione a partir daquilo que você pode ter recebido do que eu falei, se questione a respeito de como é que, por que é que, olha, tem uma coisa que o Milner fala no livro, que é genial. Ele diz assim naquele livro O Amor da Língua, não é à toa que o sujeito se tome de amor pela língua. Não é à toa que você elege um objeto, que você escolhe um objeto. Sabe? Não é à toa. Por que eu escolhi fazer assim? Acho que essa pergunta é que precisa ser sustentada. Não tem resposta. Não tem resposta. Eu acho que no bojo do que você traz tem uma indagação que é muito importante e muito pertinente, que é o fato de que a gente ouve muito quem trabalha com a psicanálise dizer assim, mas no contexto da universidade, dentro do discurso universitário, não é possível transmitir e elaborar. Eu não acho isso. Eu não acho isso. Honestamente, eu não acho. Eu acho que é possível sim. E olha que eu acho isso depois de quebrar muito a cabeça. Eu acho que em qualquer situação, algo dessa transmissão pode se dar. Por isso que eu gosto de pensar essa dificuldade da psicanálise em todo lugar e os analistas, em toda parte, os analistas em outro lugar. Mas em que outro lugar é esse? A gente pode responder de um jeito muito fácil, dizendo assim, o analista, ele é analista para um analisante, que o supõe, né, dentro de uma formação, ele o supõe num lugar. Mas a gente sabe que a experiência de uma psicanálise, ela inscreve marcas discursivas, ela inscreve marcas de posição enunciativa. E isso se transmite a despeito do que o sujeito supõe que ele esteja fazendo. É o que eu posso te responder agora.
aquele que está implicado, sabe? Ele poderia reconstituir esse passado generalizante, analista, dentro do processo da construção da própria pesquisa. Você acha que isso é? Não sei se eu entendo isso que você diz. Quer dizer, como assim a reconstrução do processo de análise? Uma vez que ele já tem a percorrido, mas para aqueles que estão ingressando, ali se faz percorrer da posição de analisante à posição de analista, ou seja, para que esse saber que nós estamos aqui dizendo, ele não fique franqueado por uma positividade já dada, porque você tem que pesquisa propriamente psicanalítica. Ou seja, que se mantenha em aberto a condição desse não saber e dos efeitos que isso produz dentro do trabalho. É isso que eu estou chamando de uma posição, um processo de uma posição de analisante a uma posição de analista. Um movimento. E não uma posição fixa. Podemos pensar em discurso, né? O discurso histérico ou o discurso analítico. Eu tenderia a pensar assim, uma mudança de posição discursiva sempre é indício de presença de discurso analítico. Se há mudança de discurso, né, há incidência do discurso analítico. Então, eu não gostaria de fazer assim, de para, entendeu? Porque produz uma certa finalidade, mas eu acho que o giro sim. E isso é possível a gente entender. O que eu acho que é mais difícil é transmitir que a questão se dá no ato, entende? No ato de fazer, no ato de teorizar, e não como um pressuposto. Eu posso pressupor a obra de Lacan, a obra de Freud, eu posso estar cercada de psicanalistas e não ter nada de analítico no que eu produzo. E, no entanto, eu encontro trabalhos de alunos que, como tem o trabalho de uma aluna lindíssimo sobre Borges, em que ali, no trabalho dela, ela pega um conceito que Lacan trabalha, ela não sabe nada de Freud. Ela leu o seminário sobre angústia e ela ali, ela transmite algo fundamental que a psicanálise traz a respeito da angústia, a respeito do objeto. Ela não é analista. Ela trabalha com literatura. Você entende? Então, eu acho que isso aqui é o mais importante, porque é a operatividade, é o ato de teorizar, de que posição que o sujeito se coloca, em que posição que ele fala. Mas a pergunta que a Celina me fez sobre o que o psicanalista tem a dizer, eu não sei. Não, mas aí você está falando, eu pensei, deixa eu voltar aqui. Porque deixa eu dizer uma coisa. O Henrique Forge fala uma coisa interessante. Ele diz assim, o psicanalista é um generalista. Sabe médico generalista? Que ele entende de tudo, né? Ele tem que saber de tudo, médico generalista. O psicanalista, ele é um generalista, não que ele entenda de tudo, mas que não existe para ele a especificidade psicanalista de criança, de adolescente, de adulto, de sei lá o que, drogadito, de não sei o que. Ou é psicanalista ou não é psicanalista. Nesse sentido de que é um generalista. Mas isso, evidentemente, não quer dizer que você vai saber lidar com uma criança como você sabe lidar com um adolescente, como você sabe lidar com um drogadito. É óbvio que não. É óbvio que não.
Outra vez nós estamos no mesmo ponto do universal, do geral e da particularidade, do singular. Entende? Então é nesse campo aí que a gente fica. Agora, eu entendo que o mais importante é se perguntar qual é a demanda que o trabalho está respondendo. Sabe? Ao trazer a questão da teoria psicanalítica. Então, você falou desse trabalho da literatura dessa moça. É nesse sentido que eu estava pensando, assim, isso não é de uma aplicação da psicanálise, mas a psicanálise ajudou a ela a responder alguma questão dela. Nesse sentido que eu estava tentando. E que uma questão que para mim necessariamente vai passar por essas questões do consciente, desse conflito, nesse sentido que eu estava tentando falar aquela hora. Em que momento alguém da análise do discurso, da literatura, é convocado a ir à psicanálise? O que a psicanálise poderia ajudar? Nesse sentido, por exemplo, o trabalho desse como essa moça me parece me ajudou a entender isso que eu estava tentando, né? Porque foi a psicanálise que ajudou ela nessa questão, não sei qual, de modo específico, foi lá que ela foi. Mas é interessante, sabe por quê? Olha só, sabe como é que ela leu o seminário do Lacan? Ela leu o seminário do Lacan com Borges. Ela não leu Borges com Lacan. Essa que é a diferença. Entendeu? Se você vai ler Borges com Freud, com Lacan ou qualquer autor, você caiu na redução, você caiu na aplicação. Ela fez o contrário. Ela leu Lacan com a literatura. Isso eu acho que é um limite muito. Entende? Então a gente pode dizer, a psicanálise não tem que. Não está dizendo nada sobre a literatura. Mas a literatura está fazendo transmitir algo da psicanálise. Entende? É isso que eu acho que é o mais. E que é difícil, eu não estou dizendo que isso seja uma coisa, uma posição fácil, nem. E não tem regra também, né? Claro. A gente sabe muito bem. Agora, eu entendo que, vamos dizer, por uma questão de método, é a gente sempre voltar aos fundamentos. Sempre. Sempre. O que é mesmo que a gente está falando que é sujeito do inconsciente? Por que não é sujeito no inconsciente? Né? Por que Lacan inventou essa forma e se manteve dos anos 60 até o fim da vida dele? Porque é uma fórmula universal para dizer se a gente trabalha com singular, são coisas de fundamento. Se a gente não pergunta, a gente vai naturalizando, e verdadeiramente eu acho que a gente se afasta da psicanálise. Explica, porque agora você foi onde eu quero. Assim, falando um pouco do método. Eu estou numa instituição de saúde, né, de saúde mental. E aí, quando eu começo a entrar nessa instituição, eu me deparo com eu mesma procurando a qualquer preço sujeito do inconsciente. E é claro que eu vou achar, né? Já começa mal, assim. E aí o que acontece? Aí eu lido com uma dificuldade muito grande, assim, com uma angústia. Que é o quê? Em grupos, assim, eu tenho uma dificuldade de falar, nossa, mas cadê o sujeito do inconsciente, o sujeito do não saber, né? E aí não dá muito certo. Porque eu vejo que eu estou fazendo tudo, menos psicanálise. E eu queria que você comentasse um pouco disso do método, assim. Fazer psicanálise, aí eu vou pra rua, e eu fico pensando também na psicanálise, mas aí depois eu me deparo com uma situação em que eu vejo o sujeito primeiro, esqueço a psicanálise, a coisa começa a funcionar. E eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do método, assim, o método de psicanálise independente do lugar. É uma questão também bem espinhosa, né?
Mas eu acho que o que ajuda a gente a pensar é pensar pela via do discurso, sabe? Dos discursos. E veja bem, você falou uma coisa interessante, né? Fica procurando e não acha. O Lacan fica parodiando o Picasso e diz, eu não procuro, eu acho. Porque o tal do sujeito da psicanálise, ele só aparece em surpresa. Não é? Então, não na vigilância. Então, você vai ser tomada pela emergência desse sujeito. Né? Agora, uma coisa é a gente ter o ideal do que venha a ser um tratamento analítico, né? E em cima desse ideal, desse modelo, ficar comparando. Será que o que eu estou fazendo é? Será que não é? Será que então eu tenho que ter assim, eu tenho que ter assado? Se você pensa pela via dos discursos, você vai ver que a questão é outra. Né? Em muitas situações você pode prescindir do setting analítico e, no entanto, haver ali a emergência do discurso analítico. Né? Mas também não tem regra. Porque isso está na escuta. Isso está na escuta. Não é, é interessante, porque método, né, é um caminho. Método quer dizer assim, um caminho para. Qual é o caminho para o inconsciente? Freud foi genial quando ele disse: o sonho é a via régia para o inconsciente. Você sabe por que ele falou isso? Via régia. Régia quer dizer a via que o rei passa. E a via que o rei passa, a rua que o rei passa, é a rua que tinha que ficar desimpedida. Onde o rei vai passar, não pode ter impedimento algum. Por isso que o sonho é a via régia para o inconsciente. É a via mais desimpedida para o inconsciente. Mas se a gente se perguntar, né? Que método? Freud diz, a psicanálise é o quê? Um método e é uma terapêutica. Um método de investigação e é uma terapêutica. Né? Mas desse método, o que a gente sabe? A jogada inicial e o fim. Só. Nada mais. E nem no jogo de xadrez. Você não tem como prever as jogadas, você não tem como dominar aquilo. Mas isso não significa que o analista não tenha que saber fazer o manejo. Olha só, o tempo todo é isso. É isso, mas isso não significa aquilo. Então, o que eu posso dizer para você? Que está na escuta. Entende? Está na escuta. E como um analista pode se deixar surpreender por isso que se presentifica. Mas como? Quando? Como é que você vai saber? Tudo bem? Então vamos lá.